A cada hora, milhares de pessoas desaparecem todos os dias, por vários motivos. Só que existe um tipo de desaparecimento muito bizarro e assustador, conhecido como Missing 411. São pessoas que desaparecem em áreas naturais e parques nacionais ao redor do Canadá e Estados Unidos. Mas já avisando, são histórias reais, de pessoas que nunca mais foram encontradas. Ou se foram, o jeito que desaparecem nem as autoridades conseguem explicar como isso poderia ser possível. Então se preparem e vamos começar. Conheça seus medos. The Mask. Colorado, Estados Unidos, 1958. O garoto Bobby Bishop, de 10 anos de idade, estava em um acampamento de verão no Parque Nacional Rocky Mountain. Como de costume, estava brincando com as outras crianças, mas momentos depois ele queria ir pescar. E bem do lado do acampamento tinha um lago muito tranquilo em uma pequena colina. Logo de alguns minutos, os responsáveis do evento chamaram todas as crianças para fazer um lanche, mas perceberam que Bob não estava entre as crianças. Quando começaram a perguntar sobre Bob, as outras crianças disseram que ele estava pescando, e assim rapidamente saíram para buscá-lo, já que acharam que ele ainda estava por lá. Mas no momento que chegaram ao lago e não encontraram o garoto, o caso ficou cada vez mais bizarro. Rapidamente acionaram as autoridades para ajudar na busca, achando que poderiam encontrar o garoto no mesmo dia, mas saiu totalmente das expectativas. Se passaram dias, semanas e depois vários meses sem nenhuma pista de Bob. E até que finalmente, sem mais locais para poder fazer uma busca, a investigação acabou sendo encerrada sem ter absolutamente nenhuma pista do garoto. Ninguém acreditou que não encontraram nenhuma pista de Bob. Depois de um ano, a família e os moradores locais, ainda com essa dúvida, iniciaram uma nova busca. Só que desta vez não foi nos arredores do acampamento, mas sim nas montanhas que cercavam essa floresta. E só desse jeito que finalmente encontraram algumas pistas. Acharam as roupas que pareciam ser de uma criança, e que logo foi confirmado que eram de Bob. Porém, o seu corpo nunca foi encontrado. O que sim foi achado eram pequenos fragmentos de ossos. A parte estranha do caso é que ninguém consegue explicar como que um menino da idade de Bob, de apenas 10 anos, escalou essa montanha. Era muito alto e com terreno impossível de atravessar. Vários especialistas garantiram que isso teria sido impossível para Bob. Ele não teria sido capaz de percorrer tantos quilômetros sozinho. Para isso, seria necessário equipamentos muito especiais. É como se algo o tivesse levado para a montanha de alguma forma. E até os dias de hoje, as pessoas acreditam que Bob não se perdeu e que alguma coisa o levou para as montanhas. Mas o que seria? Fica esse mistério no ar. Oregon, Estados Unidos, 1975. O jovem Charles McCullagh, de 19 anos de idade, em janeiro desse ano se despediu dos seus amigos e familiares e em seguida partiu para uma aventura no Parque Nacional Crater Lake. Os amigos e familiares de Charles diziam que ele era um cara aventureiro e com bastante experiência em sobrevivência em florestas, e que durante um ano inteiro de 1974 ele se dedicou a viajar por todo o país, para esse tipo de florestas, longe da civilização. Charles amava a natureza e é por isso que ele sempre ia acompanhado com sua câmera, onde tirava dezenas de fotos. Charles havia dito que sua viagem levaria apenas 2 dias, mas assim que se passaram mais de 2 dias, ele ainda não voltou. Foi quando seus amigos e familiares ficaram preocupados e procurando a polícia. E a partir daí começou toda a investigação. A primeira coisa que a polícia fez foi procurar testemunhas que poderiam ter visto Charles na floresta e encontraram um guarda florestal. Disse que quando fazia a patrulha em uma das estradas, encontrou um jovem que batia com a descrição de Charles. E ele havia pedido uma informação para seguir em uma estrada muito mais distante. E essa informação foi dada no dia 30 de janeiro. Com essa pista, avançaram até encontrar por mais testemunhas que confirmaram que Charles andava pelas estradas da floresta. Dias depois, quando as autoridades conseguiram reunir todas estas pistas e localizar as áreas onde Charles estava, iniciaram uma investigação mais profunda. O problema é que nesse momento caiu uma forte nevasca no local e grande parte da floresta ficou coberta com uma camada de quase 4 metros de neve, e isso impossibilitou que a equipe de resgate possa iniciar a busca pelo jovem. As autoridades tiveram que esperar alguns dias, e nesse tempo de espera, surpreendentemente, o FBI apareceu no local, também para investigar o desaparecimento de Charles. E isso tornou o caso muito mais estranho.
já que o FBI dificilmente investiga casos de pessoas desaparecidas, a não ser que se tratasse de algo mais grave ou algo fora do comum. Durante os dias de busca, vasculharam os arredores das estradas, nos lagos próximos e encontraram novas testemunhas, mas ainda não havia nenhuma pista de Charles, e até pensaram que ele tinha saído de lá para outro lugar fora da floresta, pois não havia nenhum tipo de sinal dele. E já que não encontraram mais nada, acabaram encerrando a investigação. Mas em outubro de 1976, mais de um ano depois, algo estranho aconteceu. 2 exploradores estavam atravessando uma das muitas estradas dessa floresta. Era um percurso que ficava a 20 quilômetros de onde o guarda florestal avistou Charles. Encontraram no meio de algumas árvores uma mochila e rapidamente informaram os guardas. Horas depois, a polícia chegou para verificar a mochila, e dentro estavam algumas chaves, que logo confirmaram que era do carro de Charles, e finalmente encontraram a primeira pista. Depois disso, todas as equipes de resgate foram para esse local. Um destes grupos de investigação chegou a um local conhecido como Baby Creek, e aqui encontraram a próxima pista. A família e amigos de Charles estavam felizes, pois finalmente saberiam o que aconteceu com ele, e ainda com esperanças de poder encontrá-lo. Mas a próxima pista acabou deixando o caso mais raro. Acabaram encontrando restos humanos, e também estava um par de calça jeans que parecia estar em excelentes condições, totalmente limpas. Mas como isso seria possível? Depois de quase 2 anos, as calças ainda estarem nesse estado. E por que só apareceu as calças? Os investigadores não encontraram mais nenhuma peça de roupa de Charles e ficaram ainda mais confusos. Logo de examinar a calça jeans, perceberam que dentro das meias, que saíam das pernas da calça, foram encontrados os ossos dos pés quebrados, em pedacinhos, e tudo indicava que pertenciam aos dedos dos pés de Charles. E outra coisa que notaram é que também essas calças estavam desabotoadas, e o cinto estava desajustado. Para os investigadores, isso significa que Charles em algum momento tirou a calça no frio, algo que não faz nenhum sentido. E essas foram as únicas pistas. Um dos investigadores disse que era como se Charles tivesse simplesmente derretido. Depois de todas estas descobertas chocantes, os dias se passaram e não encontraram mais nenhuma pista. Se pelo menos sua câmera fosse encontrada, poderiam responder muitas perguntas. E por final, o caso foi finalizado e dado como vítima de exposição à natureza. Alguns pensam que ele poderia ter sido atacado por algum animal, mas seria difícil de acreditar. Então, por que suas roupas estavam em perfeitas condições? E por que o FBI entrou na investigação? Será que não eram animais? Enfim, são muitas perguntas que provavelmente não teremos respostas. E se quiser ver o depoimento completo do FBI, vou deixar o link na descrição. Horicon, Nova York, Estados Unidos. Em novembro de 2015, Thomas Messig, um veterano de guerra muito experiente que era apaixonado pela natureza e a caça. Gostava tanto que até dava aulas de sobrevivência. Era praticamente um especialista. Seu lugar favorito para caçar era a floresta que ficava nas montanhas de Adirondack. Thomas sabia tudo sobre esse lugar. Já caçava com seus amigos há mais de 50 anos. E em 2015, seguindo a tradição, junto com seus amigos voltaram para a floresta para iniciar a caça. Nesse dia específico, acabaram chegando um pouco mais tarde, mas isso não os impediu de caçar. Já era praticamente a noite, e os amigos se separaram estrategicamente e iriam usar os rádios walkie-talkie para se comunicar. Thomas e seus amigos exploraram o local por quase 3 horas, tentando encontrar algo, mas a noite estava tranquila demais, não havia barulho, não havia vento, e eles não tinham visto um único animal. E enquanto conversavam sobre como o ambiente estava diferente nesse dia, um dos amigos que estava a 100 metros de distância de Thomas conseguiu ouvir um barulho, mas não sabia o que poderia ser. E explica que o som se aproximava a um tipo de rangido, passando pela floresta. Só sabia que o barulho vinha da direção onde Thomas se encontrava. E assim, sem sucesso na caça, acabaram desistindo aquele dia e voltaram para o ponto de encontro, que era um estacionamento. E perceberam que Thomas ainda não havia chegado. Ficaram por mais alguns minutos esperando em seus carros, e esses minutos ficaram longos demais, e até tentaram se comunicar por rádio para ver onde ele estava, mas não os atendeu. Os amigos voltaram para a floresta, preocupados e gritando pelo seu nome, mas também não o conseguiram encontrar. Novamente, os amigos voltaram para o estacionamento,
e começaram a discutir sobre o que poderia ter acontecido, mas depois ficaram mais calmos, pois achavam que não era nada demais, já que Thomas tinha bastante experiência em florestas e sobrevivência, e decidiram esperar por mais um pouco. E mesmo assim, ele ainda não voltou, e não tiveram outra opção, e acionaram as autoridades locais. Rapidamente a busca foi iniciada, e primeiro foram para a área onde Thomas foi visto pela última vez, e depois de verificar e não encontrar nada, foi aí que pediram reforços. Nessa busca não haviam apenas policiais e guardas, mas também chegaram helicópteros, cães farejadores, todos preparados para realizar o resgate na floresta. Depois de alguns dias, procurando também entre os lagos e pântanos, não conseguiram encontrar uma única pista. E o mais estranho sobre o caso é que dias depois, o FBI chegou para se juntar na investigação. E novamente não explicaram nada e nem o motivo por que estavam lá. E assim se passaram os dias, e sem nenhuma pista de Thomas. E em 2016 a busca terminou, e o caso de Thomas Messick, até o momento, nunca foi resolvido. E ainda podemos encontrar o comunicado oficial de desaparecimento, com a esperança de encontrar pelo menos uma pista. Esse tipo de desaparecimento causou tanta intriga entre a população e chamando a atenção também da mídia. E inclusive, inúmeras reportagens sobre os desaparecimentos de Missing 411 já se encontram em várias plataformas de streaming. Esse nome foi dado pelo ex-detetive policial David Paulides, que lançou algumas edições de livros relatando estes casos de desaparecimento. E antigamente, nos Estados Unidos, existia o número 411, na qual você discava para saber o telefone de alguém. Então, na tradução literal, Missing 411 seria informação perdida. E eu vou ficando por aqui. Se quiser a parte 2 desse vídeo, já deixe o seu like, para saber que gostou e trazer mais conteúdo assim. Obrigado pela audiência e nos vemos na próxima. E por último, e mais importante, bons sonhos.